Seja muito bem-vindo ao Inconformado Cash, esse nosso novo projeto, onde a gente vai te ajudar a crescer definitivamente o teu negócio no mercado digital e, de fato, mudar o rumo da tua história, da tua família e de milhares de outras pessoas. Eu sou o seu host, Matheus Cortez, expert em vendas, tráfego pago e produtos digitais. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui com a gente. E eu vou ler o currículo para vocês, só para vocês entenderem quem é essa convidada e qual é o nosso tema de hoje. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço pouco. O nome dela é Cibele Monteiro Cortez, filha de Deus, mãe do Davi, casada, empresária, nutricionista clínica e comportamental e mentora especialista em posicionamento e criação de conteúdo autoral, criadora de 2 clínicas de nutrição, fundadora da Escola NutriExpert, um ambiente de desenvolvimento da carreira de nutricionista. Hoje, contamos com mais de 10 mil alunos entre cursos, materiais e mentorias. Minha sócia e a esposa linda, hoje a gente veio compartilhar como criamos um negócio multimilionário no ramo digital e ainda como casal. O tema de hoje é incrível. Seja bem-vinda, Cibele Cortez. Suspeito que vai ser a melhor convidada desse podcast. Pode saber. Que honra, meu amor, estar aqui com você, né? Poder dividir um pouco da nossa trajetória, da nossa jornada, como sócios, como casais, como empreendedores. Tenho certeza que vai ser uma delícia pra gente contar como a gente construiu, né? Esse legado que tá só no começo. Não tinha como eu começar diferente, porque esse episódio ele é muito especial. Sim, É um marco do que a gente está fazendo juntos. E, na verdade, o tema de hoje ele é um tema que pode ser até polêmico, mas, na verdade, ele é um tema que, na minha opinião, mudou a nossa história. sim, nós amamos, na verdade. Empreender em casal. Sim. Como construir um negócio digital junto e crescer juntos como casal. A minha primeira pergunta é o seguinte, só para a gente poder começar, Só pra começar. só para a gente começar. Empreender junto fortalece ou desgasta o casamento? Eita Deus. Eu acho que tudo depende da maturidade com que você tá lidando, né? Na nossa história, a gente se encontrou, os dois já eram empresários, já eram empreendedores, né? Cada um dentro do seu ramo. E a gente se juntou ali em um momento de dificuldade para criar algo novo, né? E naquele momento em que a gente estava passando por dificuldade, tanto emocional quanto financeira, o empreender nos aproximou, né? E nos tornou muito mais forte, né? Agora, se você acha que desgastar é passar por desafios, então empreender desgasta. Agora, se você entende que o empreender faz você passar por desafios, mas que produz em você a virtude da fortaleza, produz a virtude da paciência, produz a maturidade no relacionamento, então acaba sendo positivo, porque o relacionamento ele vai para um próximo nível. Se você consegue viver em paz com o seu sócio, com a da piscina, né? E acaba que a gente é um casal que acaba sim levando trabalho para casa, porque a gente entende que não tem como separar, né, a pessoa física, nosso CNPJ, o nosso CNPJ é apenas uma continuidade, uma extensão de que a gente é. A gente tem as nossas famosas reuniões no banheiro, onde tem as melhores reuniões durante o ano. E as ideias fluindo. E as ideias fluindo, né, que a gente brinca. Mas eu acredito que no nosso caso fortaleceu, né? Porque a gente teve maturidade, a gente utilizou o nosso negócio, né, o que a gente estava criando ali para se unir. E a gente teve muitos desafios, né, como você sabe. Esse desafio de alinhamento de opinião, quando o sócio quer uma coisa, quando a gente empreendendo quer outra, quando tem visões diferentes. Mas aí, como eu disse, a gente foi produzindo várias virtudes, né? Da fortaleza, da paciência, conseguir conciliar aquilo que a gente estava construindo e principalmente, né? A gente tinha desde o princípio uma mesma visão. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Quando você alinha para onde você está olhando. Por mais que a gente tivesse divergências. Ah, esse ponto do marketing a gente vai fazer assim. Não, eu acho que a gente tem que lançar primeiro esse produto. Isso é o de menos, mas quando a gente tinha um objetivo final, criar algo que impactasse as pessoas, criar algo de valor com excelência, que a gente nunca abre mão, criar algo que realmente transformasse vidas e não que a gente estivesse preocupado só com lucro. Porque no digital acaba sendo muito fácil, né? A gente pensar só em escala, mas a gente sempre quis algo que fosse de verdade. Então, na minha opinião, empreender como casal fortalece. Na sua também, Love? Na minha opinião, você acaba desenvolvendo outros aspectos do relacionamento que você não desenvolveria numa vida normal. Sim. Porque, de fato, você tem que lidar com... Você tá quase que 100% do seu tempo com a sua esposa, no meu caso, né? A gente junto.
e aí a outra pessoa que tá ouvindo, que é mulher, no caso, seu esposo. Então, a gente precisa ter uma capacidade de paciência, de desenvolvimento de paciência, né? Principalmente nesse momento que você tá o tempo todo com aquela pessoa, e aí você vê duas facetas. Normalmente, às vezes, casais, eles veem só um lado da história, o lado bom. Quando você passa mais tempo, você vê o lado desafiador, como se fosse a sombra, né? O lado difícil, o lado desafiador. E aí é nessa hora que, como você falou, você vai desenvolvendo virtudes como casal. Então, eu acredito que quando você empreende como casal, além de você encontrar outras facetas do relacionamento, e isso gera muita união, você tem uma grande oportunidade, na minha opinião. São duas coisas. A primeira é, vocês estão olhando para o mesmo ponto, aquilo que a gente fala bastante. Sim. Então, uma família olhando para o mesmo alvo, ela tem uma capacidade de gerar um crescimento absurdo. Sim. Porque imagina, é um homem e uma mulher, é a mesma família, é o plano de Deus ali. Então, é um casal, Isso, né? é todo nosso. Então, o foco está em um ponto, na família, no relacionamento com Deus e nos empreendimentos. Sim. Então, quando existe essa sinergia, existe de fato esse conjunto de energias olhado para o mesmo ponto, existe uma expansão, um crescimento, uma aceleração. E aí eu acho isso incrível porque, de fato, aquilo que você coloca a mão não é só você, é a sua família que está colocando a mão. Então, existe um propósito muito maior. Abençoar, de fato, os seus filhos, as suas gerações e as outras pessoas que vão ser os seus clientes. Então, eu acho isso, de fato, algo maravilhoso e acelera muito a jornada de crescimento de pessoas. E tem um outro fator que me chama muita atenção. E isso foi um dos fatores que fez a gente começar a empreender junto. Para quem não sabe, a Cibele é nutricionista por formação, Sim. mentora de nutricionistas, inclusive, também. E ela tinha já uma carreira de sucesso na área de nutrição como nutricionista clínica. Só que uma das coisas que fez ela acelerar muito a trajetória foi, de fato, ajudar outras profissionais. Sim. E quando a gente se conheceu, eu já tinha uma trajetória no mercado digital, principalmente com produtos digitais, fazendo lançamentos, perpétuas estratégias de vendas e ajudando clientes e experts a faturar muito com a internet. Quando a gente se juntou e viu essa oportunidade, ela com conhecimento na área do profissional da saúde, da nutrição, eu com o meu conhecimento do digital, a gente falou, cara, a gente precisa unir isso. Se tornou complementar, né? E aí que chega no segundo ponto, que são a junção ou a complementação de habilidades. Então sempre foi muito bom do começo, porque a Cibele, ela é um excelente comunicador, né? Você é um excelente comunicador. Então, acaba que o público, né, você gera muita identificação, gera engajamento por natureza, é natural o seu, né? Não é forçado, né? É natural. E a minha é a parte estratégica. Eu sempre gostei de analisar estratégias, Sim. fluxos, números e tudo mais. Quando junta essas duas mentes, você fala, uou, vamos acelerar. A ideia da sociedade é isso. Sim. Você não chama para a sociedade uma pessoa que é igual a você, né? Então você chama pessoas diferentes. E quando a gente viu isso, a gente falou, uou, só que a gente não sabia, de fato, como é que ia ser essa trajetória, a gente só decidiu, vamos aqui com fé e coragem. Fácil, né? Exato. Então, inclusive, qual a minha pergunta para você, me ajuda aqui a responder essa, né? Você acha que casais devem empreender juntos? Sim ou não? Qual a tua opinião sobre isso? Com certeza. Assim, lógico que eu sou suspeita pra falar, né? Uhum. Porque você falou um ponto muito importante, Lobby, que é a questão do passar mais tempo juntos, né? O Lebo sou eu, né? É. O Ló, só pra vocês entenderem. Sim, né? Ele tem um nome, se chama É. Lobby, o apelido é Matheus, tô brincando. Não sou eu, só pra deixar claro. Então, eu acho que faz muito sentido no quesito que a gente passe mais tempo juntos, né? Eu acho que não tem ninguém que conhece você como eu, né? Eu conheço o Matheus com raiva, eu conheço o Matheus quando ele tá bem, eu conheço o Matheus quando ele tá estressado. Verdade. Então, eu conheço todas as suas facetas, né? E é muito legal que a gente tem muito assunto pra compartilhar. Tem muitas mulheres que, ai, não sei o quê, meu marido só fala de trabalho. Então, eu poder participar do seu mundo de trabalho, digamos assim, me faz sentir pertencente Legal. daquilo que a gente está construindo como família, em todas as estações, né? Agora a gente tá numa estação diferente, a gente vai falar um pouco mais lá pra frente, né? Que eu tô gravidinha, tô aqui, né? O Matheus vai ser papai. Sai. E nessa estação, eu consigo, de uma esfera que eu tô atuando menos ali no operacional, no físico, no presencial, ajudando mais no bastidor agora, nessa estação, né? Grávida. E consigo participar inteiramente desse processo. Não há um distanciamento do meu marido passar o dia trabalhando e chegar em casa
tentar Sabe. desconectar dele ou escutar ele falar de uma coisa que eu não sei nem o que é. Mas assim, eu acredito que cada família tem uma dinâmica, eu acredito que não existe receita de bolo. Eu acredito que tem famílias que sim, que a mulher vai ficar 100% em casa e o marido vai trabalhar fora e vão ser muito diferentes, ou os dois vão atuar em áreas diferentes, tá tudo bem, né. Agora se o casal ele tem esse desejo, ele tem habilidades complementares, e eu acredito muito que Deus abençoa um casal que ele tem o mesmo propósito, né. Você tá caminhando ali, como o Marius falou, são 2 corações, 2 histórias, a gente acredita que um casamento se torna um só. Então são os 2 andando sobre o mesmo jugo, a potência disso Ajuda. pra alcançar o propósito, a força que uma família tem, construindo algo ali de valor, é muito poderoso. Então assim, eu aconselharia se, né, fizer sentido para o casal, se os 2 têm habilidades complementares, se os 2 têm esse desejo, eu acho que faz sentido como família, né. E claro que tem que ter ali muitos acordos, né. A gente tem que deixar muito bem estabelecido qual o papel de cada um, e essa foi a dificuldade que a gente encontrou no começo, né. Verdade. Um grande Dias cada um desafio. com sua responsabilidade, mas um tá dando pitaco na área do outro, resolvendo o que não era pra resolver. É. A gente teve 2 vozes já dentro da empresa, até que a gente criou vários acordos, né. Sibeli tem a palavra final sobre isso, Matheus a palavra final sobre isso, a função do Matheus hoje ele tá como CEO da empresa, eu como é o CMO, né, CMO, marketing diretor de marketing. também, eu cuido da parte de produto da empresa, então nessa área de marketing e produto, quem tem a palavra final é a Sibeli, né. Quando o assunto é estratégia comercial, eu dou só uma olhadinha, dou uma sugestão, mas quem decide a palavra final sempre é o Matheus, né. Então a gente vai, percebendo a zona de excelência de cada um Boa. e deixando cada um atuar. Tipo, por mais que eu ame vendas, por mais que eu goste de gestão, eu não gosto. Matheus sabe, da área do financeiro, da área de números, eu fujo dessa reunião, né. Então, Matheus, toca aí com a nossa gestora. Mas eu descobri, cara, o que que a Sibeli é boa? Então eu vou focar nisso e expandir a empresa naquilo que eu tenho autoridade, naquilo que eu tenho domínio. Então esses acordos, quando você faz esses acordos em casal, se torna mais leve, né, se torna algo mais fluido e com certeza o empreendimento vai ter muito mais crescimento, né. E claro que a gente foi o nosso processo, né, até a gente chegar, a gente ainda está no processo disso aí, Muita coisa. para melhorar, né, muito para amadurecer, mas olhando para trás e ver o que a gente construiu, o time que a gente tem, a maturidade que a gente tem trazendo para o mercado, mesmo tendo pouco tempo, eu acho que a gente está construindo algo muito sólido, né. Eu sempre falo que eu sou aquela que eu prefiro dar passos curtos, mas fortes, do que passos largos, né, e depois eles vão se estabilizar. E eu vejo que como família e como empresa a gente tem dado esses passos firmes na direção do que a gente está construindo. Eu estava lembrando aqui, para dar um contexto para as pessoas, né, algumas não sabem da trajetória, outras já conhecem, mas um breve resumo aqui, alguns podem estar perguntando: "Ah, por que que vocês começaram a empreender juntos?". Eu vou dar um breve contexto. Eu tenho até hoje, inclusive, é um dos nossos negócios, Sim. que é a Cortez Mídias, a agência de tráfego pago. E, na época, eu apenas focado nesse negócio e a Cibele com a clínica dela, ou seja, atendendo os seus pacientes e fazendo já alguns movimentos na área da nutrição, de fato fazendo cursos, treinamentos, eventos. Só que nessa mesma época, 2 coisas aconteceram. Uma oportunidade e a outra um desafio. Nessa mesma época, tanto a Cibele quanto eu, a gente conta isso muito nos nossos treinamentos, né, nos nossos cursos e eventos presenciais, a gente teve uma baixa financeira. E foi interessante que, assim, tudo Deus tem um grande propósito. E aí, nessa mesma época que a Cibele e eu, a gente teve uma baixa financeira no negócio, então a gente estava vindo num ritmo de crescimento, né, de negócio muito legal, realmente, de fato, ganhando. Estava com a agenda lotada, Tava com a agenda. já vendia para nutricionista, já estava ali reconhecida, já estava ganhando muito bem, acho que atingindo ali o teto do que uma nutricionista clínica consegue ganhar, né. Matas lotado de clientes da Cortez Mídias. E foi olha que interessante, nesse ritmo de crescimento que a gente teve um grande desafio financeiro. Sim, Negócios passam por ciclos sim. e, na época, nós não tínhamos ainda, acho que, as habilidades que a gente tem hoje como empresários, né. Então, foi exatamente e aí eu considero uma grande graça de Deus, uma grande graça de Deus, porque a gente passou por esse desafio financeiro. Matheus, o que é esse desafio financeiro que você está falando? Realmente uma baixa financeira, dificuldade financeira, dívidas financeiras e tudo mais, mesmo com um ritmo de crescimento alto. Só que essa história, ela me chama muita atenção, porque foi nesse momento que a gente começou a, de fato, se unir.
cada vez mais. E aí o que foi que aconteceu? Tanto a Sibeli quanto eu com essa dificuldade financeira, a gente foi uma vez para um culto, gosto de contar sempre essa história, e a gente estava num culto e eu ouvi uma palavra, e essa palavra ela falava sobre o milagre do azeite. É uma história bíblica, tem em 2 Reis, se eu não me engano, né, no Antigo Testamento, e fala sobre uma viúva que perdeu o marido deixou dívidas financeiras, e os caras, né, as pessoas que ela estava devendo, essas pessoas, elas queriam tomar o filho dela, os filhos dela, como pagamento da dívida. Ela entrou em total desespero. E na época ela foi atrás do profeta, que é de fato um homem, né? É muito requisitado, muito conhecido, um homem de muita sabedoria, de conhecimento, né, da palavra de Deus. E esse homem que na palavra, né, fala que é Ezequiel, né, se eu não estiver errado, Ezequiel, acho que era o profeta. É. Ela vai atrás dele para poder ter direcionamento. Acho que é Eliseu. Eliseu? Pode ser que eu tenha errado. Tudo bem, mas já a gente puxa aqui. Bom, acredito que é Eliseu. Eliseu mesmo. Eliseu. Boa. E ela vai atrás dele para poder ter um direcionamento. O que é que eu faço? Da minha vida. E aí ele olha para ela e fala assim, né? Resumindo aqui a história. O que que você tem? O que que você tem em casa? Ele faz essa pergunta, como se fosse essa. E ela fala assim: a tua serva tem pouca coisa, quase nada, a não ser um pouco de azeite. Azeite, até hoje, é muito valorizado, né? Mas ela disse que tinha um pouco de azeite em casa. E ele pede para ela juntar várias vasilhas, botijas de azeite, pedir para os vizinhos mesmo, a importância dos bons relacionamentos. Foi atrás dos vizinhos para conseguir várias botijas, né, vários armazéns de azeite. E ele pediu para ela se reunir com os filhos dela e entrar dentro de casa, fechar a porta de casa e derramar o pouco de azeite que ela tinha nessas botijas de azeite. E à medida que ela chamou os filhos, entrou dentro de casa, botou várias, assim, vasilhas de azeite, uma do lado da outra. E à medida que ela começou a derramar em uma, todas as outras botijas, né, todas as outras vasilhas começaram a encher milagrosamente. O que aconteceu foi que terminou de encher as vasilhas, à medida que terminou de fato de completar até a última vasilha. E aí foi o que aconteceu? Ela pegou todas essas vasilhas, vendeu essas vasilhas de azeite e com o dinheiro pagou a dívida e ainda teve uma sobra para ela poder continuar a vida dela com os filhos dela. Essa história foi tão impactante pra gente. Essa palavra foi tão impactante. Eu peguei assim essa palavra no culto mesmo, numa pregação. Eu falei, isso aqui é pra gente. Aí eu olhei e falei, o que que a gente tem dentro de casa? Qual o nosso azeite? Qual é o nosso azeite? É que foi aí que surgiu uma oportunidade. A Sibeli com um baita conhecimento, uma trajetória e muito resultado. E eu com o meu resultado digital já tinha na época gerado mais de 30 milhões de reais em vendas de infoprodutos para clientes e experts. Então eu falei, cara, dá pra gente juntar os dois. Muitas vezes nesse momento, quando você tá numa dificuldade, você fala assim, eu não tenho nada, né? Eu não sei nada. Não, eu sou um derrotado na vida e tal. E é nessa hora que você precisa acordar e lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Todos os milagres, todos os resultados que ele já te ajudou a conquistar. Então, foi nesse momento que a gente viu, cara, a gente tem isso em mãos. Por que que a gente não junta esses dois? E o começou como um simples projeto, vamos dizer assim, se transformou num negócio hoje. Hoje, na glória de Deus, é um negócio multimilionário que ajuda centenas de pessoas. Temos muito ainda a crescer e aprender. Mas essa trajetória, ela me ensina exatamente como é que foi o início da jornada. Sim. E nessa estação, quando a gente estava, né? O Matheus, ele trabalhava com produto digital, mas um outro ângulo, né? Prestando serviço Serviços. para outras pessoas. E eu alcançava nutricionistas, mas eu alcançava sem escala. A gente via que é como se Matheus sozinho ele conseguiu ir até aqui, né? A Silvia sozinha conseguiu até aqui. Quando a gente se uniu, né? Foi um outro milagre da gente. Quando a gente se uniu, os dois juntos conseguiram chegar em um lugar muito maior, né? A gente olhando para o mesmo ponto, unindo as nossas habilidades, né? Que foi um simples e-book. E o engraçado, gente, é que esse e-book eu dava para os meus pacientes. Como o Matheus perguntou assim, o que que tu tem de material que a gente pode começar a vender aqui? Eu tenho esse e-book aqui que eu dou para meus pacientes, ele tá muito legal, todo mundo adora, tinha até a intenção de vender ele, vendi alguns, mas nunca coloquei realmente pra frente. Aí o Matheus pegou, deixa eu testar. E eu lembro que eu fiquei um pouco resistente, insistente, e a gente fez o primeiro projeto, né? E depois, surpreendentemente, né, foi só crescendo. Primeiro mês, segundo mês. Quando foi 6 meses depois, eu olhei aquilo, como é que pode, com o material digital, eu tá faturando de maneira automática, né? Rodando ali o produto digital ali no automático. Tá, eu tá faturando mais do que eu passo o dia no consultório atendendo. Para quem é profissional liberal sabe disso, né?
Eu, como nutricionista, eu chegava na clínica 8 horas da manhã, saía 10 da noite. Então, eu atendia vários horários e, teoricamente, a minha escala era quanto mais eu atender, mais eu iria faturar, certo? E eu já tinha esse interesse, eu já sabia que o Matheus trabalhava ali com digital, mas eu não tinha clareza de como eu poderia dar esse primeiro passo, né? Pensei que seria por lançamentos, que é o que muitos falavam na época, né? Achava que seria algo do tipo, tinha uma audiência, mas também não tinha uma audiência tão grande. Então, o Matheus mostrou outra forma, né? Que eu conseguia pegar o meu conhecimento, envelopar em um curso, em um e-book, em um material, e dali criar soluções, né? Para que esses nutricionistas que eu tinha uma audiência de demanda reprimida muito grande, né? De profissionais me perguntando como é que eu fazia isso no atendimento, como é que eu fazia isso no marketing, como é que eu criava isso, como é que eu conduzia a consulta, como eu entregava direto na hora. E a gente foi pegando essas soluções e envelopando. Então, não surgiu de algo que a gente vai buscar algo estratosférico para começar no digital, precisa inventar uma roda. Na verdade, eu peguei uma solução que eu já tinha, né? E a gente começou essa trajetória. E eu peguei esse conhecimento, o Matheus pegou, botou dentro do funil dele, da estratégia dele, e a gente viu como deu certo pra gente, né? E aquilo dali surgiu uma nova empresa, daquela que começou com uma parceria, com um projeto, né? E ali começou a nascer a nossa empresa digital. E aproveitando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que estava a tua cabeça na época dessa transição, né? Tu começou a olhar para o digital, por que que começou a olhar para o digital e por que que quis, de fato, adentrar, assim, né? Acelerar no mercado digital? O start veio quando eu tive uma crise de ansiedade. A minha história, eu vim de família bem simples, bem humilde. Então, digamos que eu tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade que através da minha profissão eu ajudasse os meus, né? E foi realmente uma bênção de Deus, que com pouco tempo de formada eu já estava ali com a agenda lotada, com ano de formada da minha própria clínica, mas à custa de um trabalho que eu me desgastava fisicamente, emocionalmente. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Então, minha família vinha de uma situação simples. Quando eu comecei a ganhar o dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz, né, foi mudar apartamento. Meu pai tem doença mental. Comecei a pagar o tratamento do meu pai. Comecei ali a mudar um patamar de vida, porque a gente vivia ali realmente no aperto, numa situação difícil. E quando as coisas começaram a melhorar através da nutrição, então eu quis subir esse patamar. E isso me trouxe uma responsabilidade que eu não podia mais voltar atrás. Eu era muito nova, então me formei ali com meus, acho que 24 aninhos, 23, 24 aninhos. Então, foi dentro desse cenário que eu falei assim, eu preciso continuar. Só que, como profissional liberal, eu vendia todas as minhas horas possíveis e imagináveis. Trabalhava demasiadamente, minhas amigas diziam que eu estava viciada em trabalho, mas só eu sabia a responsabilidade e o peso que eu tinha com a minha família, né? De dar um conforto para eles, de poder realmente ter uma vida digna ali. E sou louvo e agradeço a Deus por isso. Mas aí foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade e eu não consegui entender o porquê. Nossa, financeiramente eu tô bem, tá tudo estável, tá tudo ok. Por que que eu tô tendo essa crise de ansiedade? Foi junto com o síndrome do pânico. Então, eu olhei assim, ó, meu Deus, até quando eu vou me desgastar desse jeito? Eu comecei a pensar, nossa, eu não tô conseguindo atender como eu atendia com essa crise de ansiedade. Como é que vai ficar meu faturamento? E se eu engravidar? E se eu quiser viajar? E eu fiquei com várias perguntas que eu falei assim, será que eu vou ficar com 50 anos abaixando, fazendo avaliação física? Então eu comecei a olhar para o digital e pensar assim, ó, eu acho que aqui eu posso encontrar uma outra forma de monetizar o meu conhecimento, de alcançar mais pessoas e sem eu precisar me desgastar tanto. Você depende, assim, tanto do teu tempo, né? Tanto assim, era 100% do meu tempo, né? Então eu era aquela que faltava aniversário, eu era aquela que, você tem que entender, eu tô trabalhando. Então, Sim. ficou até as coisas investidas porque eu fui me apaixonando dos meus amigos, eu fui me apaixonando do que era realmente importante, porque para eu manter aquele padrão de vida, para eu manter aquele faturamento, o que a faculdade me ensinou, o que o mercado me ensinou atende mais paciente, atende mais cliente, com o tempo aí, tu é nova, tu aumenta o valor do teu consulto, daqui a pouco tu consegue ir diminuindo, né? Então, Vai morrendo, né? No meio do caminho, né? e foi basicamente isso que eu pensei. Eu trabalhando ali 3 anos desenfreadamente, nova, teoricamente tudo bem, tive ali um problema de saúde mental, né? Sim. Pra quem não sabe, a ansiedade, ela não é algo só
sentimental, ela ocorre um desequilíbrio químico no seu cérebro. Então, realmente é uma doença que precisa ser tratada e foi causada por um ambiente adoecedor que eu criei, com excesso de pressão, de cortisol, de estresse. E eu, particularmente, se eu puder puxar para o assunto que eu amo, acredito que a mulher, ela tem. A gente tem papéis aqui, né? Como sócios, como funcionários, como homem, como mulher. E a fisiologia da mulher, ela aponta para ela suportar menos pressão no quesito de trabalho, né? Isso hormonalmente, isso fisiologicamente. E quando a mulher ela entende que o papel dela, ela consegue gerar frutos de outras formas, sem ser colocando aquela força absurda, muitas vezes ali para entrar no mercado competitivo com os homens, eu adoeci. Eu era aquela mulher, né, muito boss, né? Eu tinha aquele. Aquela coisa meio super-herói, assim. Exatamente. Então, assim, Deus me quebrou nesse processo, né? E é tanto que eu sempre falo que o nosso relacionamento foi ponte de cura, né? O quebrar financeiramente foi uma quebra do meu orgulho. Eu lembro que eu tinha uma arrogância em relação ao meu trabalho. Então, a gente, olhando todo esse cenário, tem coisas que o Senhor permite que faz a gente ir pro fundo do poço, mas é que depois é a melhor estação da nossa vida. Então, o digital entrou nesse cenário, né? Em que comecei a ver que eu não estava bem emocionalmente, eu comecei a tomar decisões erradas, que foi quando veio a consequência financeira, e eu que sempre tive um faturamento estável, começou a declinar, como eu tinha muitas responsabilidades, aquilo ali foi um caos na minha vida, foi no momento que a gente se encontrou, né, cada um no seu caos específico, e a gente juntou as nossas forças, nossas habilidades. Mas antes, é importante falar que eu tentei quebrar a cabeça sozinha. Eu falei assim, não, eu já entendi marketing. Eu sempre fui muito criativa, né? Então eu falei assim, não, eu entendi marketing, vou ver aqui uns videozinhos no YouTube, vou assistir umas lives, assim, desse pessoal que já é do digital. Aí, Matheus, eu fiz meu primeiro lançamento. Posso contar essa história? Pode, claro. Aí fui fazer meu primeiro lançamento, que eu achava que é o que dava dinheiro. Investi R$10.000. Contratei filmmaker, fiz um curso lá, gravei tudo, com aquela estrutura, fiz aquela sequência de lives, lives lotadas. Sério, tinha muita gente na época, tinha 200 pessoas na live, Muito bom. 300 pessoas numa live de Instagram, Total. fazendo, né, e tal, todo empilhamento, todo mundo interessado, o nome do projeto era Assuma o Controle. Abri o carrinho, na hora de vender, 5 vendas. Nossa. Qual é o ticket do produto? Eu acho que na época, acho que era uns 400 e pouco, eu sei que o faturamento foi R$2.000. Meu Deus. Então eu investi 10, ganhei 2, tive prejuízo de outros. Então eu olhei para aquilo e falei assim, eu acho que eu não sei fazer isso aqui sozinha. Então a gente às vezes tem essa arrogância, não, já sei como é que faz esse negócio de vender produto digital, já crio conteúdo aqui, então eu quebrei a cara financeiramente. Só um ponto de virada aqui, só um detalhe, né? 95%. É uma estatística minha do meu instituto Matheus Cortez, mas, cara, sem brincadeira, uns 95%, 90%. Nessa falha que eu digo assim, né? Nesse prejuízo financeiro, 95% de 100, 95 ficava no meio do caminho. Foi. Parava e falava assim, não, isso não é pra mim, não dá, eu não sei, eu sou horrível, não sei, e pá. E aí outros 5% iria falar e falar assim, tá, foi ruim. Ok, entendi. Mas e aí, agora? Qual o próximo passo? Que foi o que você fez. Exatamente. Ou seja, já temos aqui um segregador no caminho, Sim. que é o quê? A mentalidade. A mentalidade. Qual foi a decisão que tu tomou dali em diante? Quando eu tive aquele prejuízo, passei um dia de luto, né, que rasguei R$1.000, mas eu pensei assim, eu sei que dá certo. Se deu certo para outras pessoas, por que não pode dar para mim também? Muito bom. Eu só provavelmente errei na forma. E foi aí que eu desci do salto e eu comecei a buscar pessoas especializadas. Eu comecei a fazer algumas mentorias, fazer alguns cursos, ir para alguns eventos, mudei a forma que eu vendia, né? Foi buscar, de fato, informação, conhecimento, né? Direcionamento. Fui investir. A verdade é que muitas vezes a gente quer crescer, Matheus, as pessoas elas não querem investir. E o investir que elas querem, normalmente elas querem contratar alguém para fazer por elas. Para mim, isso é a pior coisa que você pode fazer como um profissional que tem um conhecimento, você quer vender digital. Por mais que você tenha pessoas prestando serviço, a gente tem várias. Que isso é incrível. Que é incrível, você precisa entender sobre o processo.
Hoje, independente de quem saia, quem entre, de prestador, de funcionário, a gente tem um conhecimento do negócio que é nosso, né? Isso. Então, assim, eu entendo todos os processos que ocorrem na minha empresa. Então, eu fui atrás desse conhecimento. E faz-me com alguns ajustes, mudando algumas coisas. Eu lembro que em 24 horas, para vocês terem noção, né? Abrindo aqui os números, eu ganhava bem como nutricionista, né? Eu ganhava ali em torno de 25, 30 mil reais por mês. Show. A troco de vender na minha alma, né? Sim, Tipo assim, sim. de 8 às 10, sábado à noite, que faturava muito bem no consultório. Lógico que quando você é profissional liberal, tem um custo do negócio muito maior do que no digital, né? Então, Uhum. não era esse, mas eu faturava bem. E eu realmente pensei assim, ó, poxa, será que vale a pena mesmo estar investindo aqui no digital? Eu já tenho a minha galinha dos ovos de ouro e eu poderia ficar acomodada ali no meu faturamento como profissional liberal, como nutricionista. Saberia que em algum momento eu conseguiria aumentar ali o meu custo, enfim. Mas aí eu tomei essa decisão, não vou desistir, investi em conhecimento, fui atrás de algumas pessoas nessa época que ainda não conheciam o Matheus. E eu lembro que eu fiz uma outra estratégia, bem mais simples, com zero investimento. Uhum. E eu fui vender daquilo que eu já dominava, que era dentro dos stories. E eu lembro que nos stories, de 24 horas, eu fiz 20 mil reais. Aí eu, opa, Funciona. fiz esse negócio de lançamento, passei mó tempão gravando, gastei dinheiro, tempo, energia e tive prejuízo de 8 mil. Fiz essa estratégia aqui, utilizando o meu posicionamento, utilizando o marketing, que eu já era muito boa nisso, mas eu desenvolvi mais. E opa, fiz ali meus primeiros 20 mil reais. Com o meu primeiro curso ali para nutricionistas, que foi a primeira versão do NutriExpert 1.0. Nossa. Então depois eu abri uma outra turma. Porém, ainda assim, a gente conhecendo os números digitais, ainda estava uma coisa muito orgânica, né? Ainda precisava. Tava fazendo, tava adquirindo clientes, né? Tava na minha jornada, tava na minha construção, né? Aí foi nesse momento que eu encontrei o Matheus e o Matheus me fez faturar 30 mil reais com um material rodando no automático. Não vou dizer que a gente não faz nada, né? Mas assim, até para não passar uma ideia falsa que a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Sim. Só que não tem como comparar você passar o dia no consultório, Engraçado, né? É boa essa história, né? sim, e você pegar um conhecimento que você tem, você envelopar no produto, você gravar um anúncio, ter o funil lá estratégico que o Matheus roda, e você colocar naquilo o nível de trabalho se você é muito menor. Aí você pode falar, Sibila, mas isso é digno? Gente, no consultório eu conseguia atender ali no máximo 6 pessoas. O atendimento era demorado. Gente, com materiais, a gente já alcançou mais de 10 mil nutricionistas. Aí, viu, Matheus, a gente tem mentorado da Suíça, a gente tem mentorado em Portugal, a gente tem mentorado em Angola. Como o meu trabalho ia conseguir alcançar no orgânico essa... Tantas pessoas, né? Ajudar tantas pessoas, né? E a transformação, né? A gente tem alunas ali, se a gente for falar em resultado, a gente tem alunas que entravam como nutricionistas, porque aquilo que eu aprendi na minha carreira, a gente transformou no método, criou uma esteira, né? Já resumindo um pouco, a gente criou uma esteira de produtos inteligente e começou a alcançar nutricionistas de várias formas, com diversos funis, né? Que hoje a gente tem as fases, né, amor? A gente tem a fase do destrave, quando você começa no digital, a gente tá falando muito aqui do destrave, mas hoje, Matheus, a gente já tá na quarta fase, que é quando você tem um negócio de educação, Negócio de né? educação, exato. Que a gente alcança muitas pessoas. Então, eu saí para um profissional liberal, que eu ainda sou, ainda tenho a minha clínica, atendo hoje no volume menor, exclusivamente porque eu gosto, para me manter ali no mercado, mas eu tenho uma esteira de produtos inteligentes que roda. E cada uma com o seu devido esforço, mas com a liberdade de tempo que eu não conseguiria se não fosse realmente o digital. Posso fazer um ponto aqui, trazer uma reflexão? Olha que interessante. Se você está prestando muita atenção, se está escutando, dependendo de onde é que você está escutando. Primeiro, se você está escutando aqui a gente, né? Tá valendo a pena. Você tem que dar um dedão aí no like do podcast e compartilhar com pelo menos 3 pessoas, tá? Porque quando você compartilha com 3 pessoas, você faz com que, primeiro, você ajuda mais pessoas e é de fato uma característica de uma pessoa que tem sucesso quando ela começa a compartilhar algo que está dando certo para ela, tá? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi a primeira, a sua mentalidade. Então, não deu certo aqui, tipo, um diazinho de luto, chorei, massa, vamos para a próxima etapa, né? Que é o que eu faço a partir de agora. E aí, essa crença, se alguém, se alguém tem resultado, se alguém consegue, eu também consigo. Então, essa forma de pensar, ela diferencia muito as pessoas.
Se alguém consegue, se alguém já conseguiu, eu também consigo. Só que às vezes você fica assim, só os outros conseguem, só os outros conseguem. Cara, essa é a melhor forma de você nunca ter sucesso no que você faz. E é normal ter objeção, né? É normal, então é tudo muito novo e tal, tal, tal. Beleza. Então, essa foi uma mentalidade incrível, se você já tinha, e colocou pro seu negócio. Ótimo. Só que uma coisa me chamou muita atenção, que é isso aqui, ó. Uma coisa era um negócio teu, que era a clínica, que já estava dando certo. Sim. Só que você viu que para ir para um próximo nível, a gente está sempre pensando em próximos níveis, né? A gente precisa o quê? A gente precisa pensar em novas ferramentas, novas estratégias. Só que aí viu que dependia muito do teu tempo para ir. E não tinha mais tempo, então tava, né, já estava muito puxado. Vou criar um negócio digital. Vou ter um produto pronto que não depende do meu tempo Sim. e que eu posso vender ele para centenas de pessoas e milhares de pessoas. Ótimo. E no começo eu não tinha intuito de, ser o meu negócio principal. Eu achava que ia ser algo complementar. Ótimo. O que me chamou a atenção nessa história? Você utilizou a palavra acomodação. Muitas pessoas ficam aqui. Atingir um mini resultado. Fica aqui. E a arrogância, né? Eu já tô aqui, já sou o bichão, tô aqui e tal. E às vezes é nem um décimo do que há dela construir. Sim. Mas eu fico aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Só que o mercado ele é dinâmico. E aí, às vezes, o que tava dando certo aqui, daqui a 1, 2 anos, não dá mais certo. Sim. E aí começa a cair. E aí começa a cair. Esse é o cenário 1. E aí, depois, lá na frente, fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Pro cenário 2, é como se fosse, aqui tá dando certo. Mas eu quero ir além. E aí eu venho criar um outro negócio. Só que qual é a loucura que a gente precisa solucionar? É que, quando você vai criar um novo negócio, esse aqui já tava dando certo. Você quer, às vezes, que esse novo negócio, ele estoure do dia pra noite. Me conta que negócio é esse pra gente poder investir agora. Entenda, todo negócio é um processo. Uma construção. Quanto tempo levou para construir isso aqui? Levou um tempo. Esse aqui pode até ser mais rápido. Legal, pode ser muito mais rápido. Foi super rápido, né, o digital. Ou seja, porque foram 5 anos se formando na faculdade, depois você vai começar a atender, foi todo um processo para chegar aqui. Legal. E aí o digital já foi muito mais rápido, mas teve um processo. E a gente está em um processo. Sim. Então, o que me chama a atenção é que esse tem sucesso. E esse aqui, esse novo negócio, esse novo empreendimento, que é, por exemplo, os seus infoprodutos, eles precisam também de um tempo para dar certo. É importante ter falado que no primeiro mês, eu lembro que a gente investiu pouco, né? Que era o teste. Sim. Acho que R$ 1.000, não sei. E o faturamento não foi tão relevante no primeiro mês. Era um teste dos anúncios, dos criativos, do processo que a gente estava fazendo, né? Então teve ali, e eu confesso que a gente olha assim, será que isso aqui vai funcionar? Meio descrente, né? Sim. Mas foi uma construção, como você disse. O problema é que a gente não tem paciência. Depois do segundo mês, o terceiro mês. Quando chegou no sexto mês, eu falei assim, meu Deus, isso aqui... Eu fiquei, assim, encantada com o que dava para alcançar. Bateu ali 100 mil, 115 mil reais. Em 6 meses, De materiais. Então, era 30 mil reais no consultório. um mês todo se desgastando. E vale lembrar que tinha muita oscilação, porque tinha os custos de funcionário, de secretários, de imposto. E o digital, nosso investimento era mínimo. Era basicamente ali o Os custo anúncios, né? dos anúncios ali inicialmente, né, do nosso primeiro projeto. E, Matheus, o que eu fiquei assim mais chocada foi que como isso trouxe vantagens não só financeira. Porque como a gente tá fazendo ali anúncio, eu fui aumentando a minha audiência. Então, eu aumentava a audiência, ganhava seguidores qualificados, que eram pessoas que compravam o meu produto. Eu aumentei minha renda financeira, cresceu minha relevância, construí comunidade numa tacada só. Então, tem gente que quer crescer seguidor, aí vai investir lá em anúncio e não dá certo. Cara, tem como você fazer anúncio já vendendo. Então, você anuncia, ganha seguidor, você vende, ganha sua crédito, tem lucro, constrói a comunidade. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso, né? Ao invés de ficar lá aqueles lançamentos super longos, né? Demorados. E assim, eu acredito que, né, existe lançamento, existem outras formas de vender, mas esse funil, né, que você me apresentou, essa estratégia, esse método que você construiu, ela trouxe muito mais simplicidade, porque no lançamento, o que foi que me assustou? Eu tive que investir uma bolada para ter a possibilidade de dar certo. E tem muitas variáveis. Muitas. Na oferta, no público, na internet, carinho.
você perdeu o investimento ali e o desgaste que foi para fazer o lançamento. É. Nesse método, a gente vai crescendo aos poucos. Você começa com um investimento pequeno, vai tendo resultado, e você vai aumentando o investimento e faturamento numa medida como se fosse mais segura, mais confortável, sem grandes riscos, mas que chegam numa proporção em pouco tempo. Assim, como a Deus falou, tem um processo. E claro, a minha história, a gente conseguiu ter um resultado bem expressivo em 6 meses. Tem gente que demora um pouco mais. Por que o meu também foi mais rápido? Eu tenho que contar que eu tinha ali E um é muito tempo importante, é muito doido, importante né? citar isso, porque assim, quando você chegou no funil perpétuo, que a gente está falando aqui Sim. agora, né? Então, por exemplo, lançamento, eu resumi aqui, lançamento é uma aposta. No final das contas, a gente está apostando que algo, apostando no sentido assim, né? Eu acredito que aquilo vai dar certo, né? É um funil muito legal, mas ele tem as suas grandes variáveis. O perpétuo é algo mais sólido, algo que você vai construindo de maneira mais sólida, tá? Mas é importante citar que, assim, para a gente chegar nesse funil, você teve lá a sua jornada de o lançamento ter dado errado, você ter ido buscar informação, Já chegou conhecimento, você consciente, já já chegou produziu muito muito mais consciente, conteúdo. você produzir conteúdo. Então é importante citar, porque o pessoal, eu vou começar primeiro mês, segundo mês, já vou estourar a boca do balão. Cara, tem o teu processo. E aí uma das coisas que a Cibele fez, foi muito legal, foi você foi buscar conhecimento. Você foi em eventos, você fez mentoria, você foi atrás de fato de informação para te ajudar. Ou seja, eu não vou parar porque uma coisa ruim aconteceu ou porque eu não consegui aqui. É um negócio. Eu tenho que ir atrás de informação, porque se tem gente que consegue, eu consigo. E aí foi durante esse processo, você já tendo testado algumas coisas e outras, aí a gente viu essa oportunidade e falou, cara, vamos começar com um funil perpétuo para vender todo dia. Sim. E aí é interessante salientar que isso vai para um outro lado, que é o mercado está cada vez mais se atualizando, né? O mercado está cada vez mais se atualizando. Então, antes, você só poderia crescer como profissional liberal, né? Profissional da saúde, por exemplo, você atendendo com o seu tempo, ou tendo, sei lá, uma clínica onde tem várias pessoas atendendo, por exemplo, ou um outro nível de escala. Com o aprimoramento das ferramentas, hoje você pode vender o seu próprio produto, sendo ele nem físico, mas digital, e vendendo ele de maneira mais automática, vamos dizer assim. Então você estava falando de algo que eu achei interessante, que é vamos usar as ferramentas que a gente tem à disposição. Então, antes era os 30 mil ali no consultório, na labuta ali, tá, aquela loucura. E aí depois virou os 30, 50, 60, 100, 150, 200 e mais, vendendo produtos e informação de qualidade. Sim. Então, Importante assim, é isso. importante falar que eu Importante. nunca fiz algo, ó, coloca isso aqui para ver se vende qualquer coisa, né? Sim, A gente certo. sempre teve muito cuidado com qualquer produto que a gente coloca no mercado. Então, para quem está entrando no digital agora, né, eu como expert posso assim afirmar que você tem uma responsabilidade, por mais que você faça uma mentoria, por mais que você faça um curso, de você ter a sua jornada de desenvolvimento. Como é que está o seu posicionamento? Como é que tá a sua qualidade técnica do produto que você vai criar? Como é que tá a qualidade desse produto? Uhum. Não, a responsabilidade não é só da estratégia, né? Você tem uma corresponsabilidade, porque às vezes a gente, vou entrar no digital, vou ficar milionário. Tem um processo, tem uma jornada e depende muito do que você tem construindo. E claro que você pode construir isso simultaneamente. Vera, eu tô começando do zero, não tem problema. Mas é claro que isso vai demorar um pouco mais de uma pessoa que ela já tem ali um posicionamento, que ela já tem uma audiência, já tá acostumada a criar conteúdo, né? Tá acostumada ali, apesar de que conteúdo dentro do funil perpétuo, ele é algo que pode impulsionar, né? Somente quando é a criação de conteúdo, mas ele não é, digamos, essencial, não é vital para o negócio. Tem como fazer isso de outras formas, mas é claro que o conteúdo alavanca. Muito bom. Mas o que eu quero dizer é que dentro desse processo, dessa construção, a gente tem que entender essa nossa responsabilidade, né? E o que eu vejo que fez muita diferença foi esse cuidado com os nossos alunos, né? A gente sempre estava procurando melhorar aquilo que a gente estava criando, a experiência do cliente, e a gente escutava o que ele estava falando, a forma de entregar, a gravação, o material. A gente tem um lema dentro da empresa, né? A gente vende a entrega ao completo inteiro. Então a gente sempre entrega mais daquilo que a gente prometeu, daquilo que a gente vendeu. É tanto que o nosso LTV é altíssimo, né? Um aluno nosso que compra um produto, ele tem de comprar todos os outros ali da esteira, pelo crescimento, pelo resultado, por ele estar feliz com a entrega. Eu acho que isso fez muita diferença dentro da nossa jornada, esse nosso olhar com a entrega de qualidade e esse foco no resultado. E não vender só por vender, né? Isso acontece muito no mercado digital. Sim. Eu quero entrar, quero ficar multimilionário. Aí já entra com a cabeça meio Errado. toda errada. E tipo assim, cara, é massa você fazer dinheiro Sim. no mercado digital. É irado, porque você transforma sua vida, transforma a vida da sua família.
Mas se você não tá a fim de ajudar as pessoas, cara, então assim, o teu negócio ele tem um prazo de validade. Dinheiro é uma consequência do número de pessoas que você impacta. Ponto. Total. Né? Total. Então, você não consegue ali realmente criar algo sustentável Sólido, se né? você não cria realmente. Se você quer só fazer um dinheirinho ali, parabéns. Você quer pegar um e-book porcaria, me perdoe. Amamos chat GBT, mas e-book de chat GBT não dá justo. Assim, ó, curso de chat. Não que você não possa usar ele para auxiliar, mas a pessoa ela tem uma vaga ideia, copia e cola o conteúdo do chat, grava o que tá lá, ela é só um locutor, não tem personalidade, não tem atividade, não tem preocupação com a audiência, não tem história, não tem narrativa, não tem algo que realmente vai transformar a preocupação, uma gamificação, enfim, não tem algo realmente só faz dinheiro, parabéns, você vai fazer um micro dinheirinho, mas o seu negócio não se torna sustentável. Como é que a gente continuou crescendo? A gente criou um produto que a gente foi sempre pensando na resultado dos nossos alunos, dos nossos clientes. Esse zelo é o que nos mantém crescendo Tá até bom, melhora, aprimora, então. E aí, eu já quero entrar num outro ponto dessa trajetória. Sim. Hoje, graças a Deus, nós temos um negócio, né? Eu chamo de negócio multimilionário do digital. Sim. Estamos crescendo, estamos melhorando, impactando mais pessoas. Temos hoje grandes oportunidades. E eu queria saber para você, quando a gente começou ali com aquele primeiro e-book e hoje o que a gente está vivendo, né? Sim. Qual é o impacto do digital que você acredita na sua e na nossa rotina, né, como casal? Ou seja, eu queria que tu trouxesse a tua visão do impacto desse crescimento e da fase que a gente está hoje como casal na nossa rotina. Nossa, gente, eu posso dizer que sou apaixonada pelo digital, né? Eu acho que as mulheres vão me entender um pouco mais, né? Tô aqui grávida do Davi, né? Depois de quase, estou de 4 meses esperando esse baby. E passei por alguns desafios, né? Dentro no início da gestação, eu tenho trombofilia, tive muitos problemas com enxaqueca, com dores, que isso meio que me impossibilitou, né? De estar ali fisicamente. Tanto que eu fechei minha agenda de atendimentos, né? Durante a gestação, eu decidi que eu não ia atender clinicamente para que eu conseguisse estar mais em casa. E o digital me permite eu trabalhar 100% de casa. Hoje, como é que funciona a minha rotina, né? O que impactou, começar falando de mim para depois falar da gente como casal. Tem uma expert que eu gosto muito, que é a Maya Santos, que ela fala, né? Amanhã para mim, à tarde para o meu negócio e à noite para as pessoas que eu amo. E hoje eu olho e eu consigo viver isso. Eu não trabalho pela manhã, tá? Então, de manhã eu acordo, tomo meu café da manhã com calma, que pra mim é um luxo, tá escrito lá no meu notebook, porque antes eu comia o meu café da manhã Correto. no consultório. Então, tomo meu café da manhã com calma, faço meu momento ali com Deus, minha oração pessoal, uma devocional. Depois eu vou lá conseguir brincar com meu cachorro, vou conversar com o Matheus, vou ter uma rotina assim tranquila. Aí vou fazer meu treino com a minha personal, volto pra casa, eu começo a trabalhar a partir de 1 da tarde. Então, eu tenho uma manhã toda para mim. Consigo resolver uma coisa, ir no médico, fazer uma unha. À tarde eu trabalho de 1 às 6 e em casa. Se às vezes eu tenho alguma coisa presencial, mas a gente conseguiu criar algo tão sustentável que eu consigo fazer as reuniões, gravar o que eu tenho que gravar, fazer as melhorias. E à noite eu fico com o Matheus, vou para meus compromissos da igreja, vou resolver alguma coisa do bebê, vou ficar ali com a minha família, vou para o cinema com a amiga. Então, hoje eu ganho bilhões de vezes mais do que eu faturava, impacto muito mais pessoas, temos um compromisso real de desenvolvimento com as pessoas que compram os nossos produtos e os nossos serviços, e eu consigo ter uma vida que eu jamais imaginei. Então, assim, o primeiro impacto para mim foi na rotina, porque eu achava que eu tinha que morrer de trabalhar para ter dinheiro. Gente, eu era daquela que eu me sentia culpada em descansar. Se você é um empreendedor, vou até olhar para a câmera, e você não consegue parar numa quarta-feira, 4 horas da tarde, e assistir um Netflix, é porque você é escravo do seu trabalho. Ah, isso daí é muito difícil. É mesmo. Mas se você não olhar para o seu negócio como algo que você não consegue hoje, ter essa liberdade no qual hoje você não consegue fazer seus horários e ter um momento para você, então a sua vida está em função do trabalho. Então, o trabalho ele é uma ferramenta para o nosso processo, né? Então, esse foi um dos maiores impactos que eu tenho hoje na minha rotina. É conseguir ter esse negócio sustentável, né? E ter uma rotina saudável, né? Como mãe hoje, conseguir ter essa rotina, né? Quando o Davizinho chegar, a logística também vai mudar, vou continuar trabalhando, vou continuar empreendendo, com foco inicialmente nele, mas eu consigo fazer tudo de uma maneira, de casa,
dentro do meu tempo, dentro do meu ritmo, dentro dessa logística. Segundo ponto, né, é o impacto de melhoria de vida. Quando eu e Matheus a gente começou a ganhar mais, né, é claro que a gente conseguiu ir para um apartamento melhor. A gente conseguiu. Como eu falei para vocês, eu vim de família bem simples e humilde, né? Então eu tinha muitos sonhos. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional na vida. Então, eu tive o meu sonho de conseguir realizar meu casamento, os sonhos, né, meu e do Teteus. Aí ele me levou para Paris, a gente viajou para Itália, conheceu ali aquele Nossa, bom demais ali. que temos vinhos, Sim, a vinícola. as vinícolas. Então a gente conheceu tudo que eu sonhava conhecer e que se você me perguntasse de verdade, até antes de eu me formar como nutricionista, há uns 6, 7 anos atrás, se eu imaginaria onde eu estaria, assim, só o digital mesmo. Então, assim, o impacto da escala, do alcance, da qualidade de vida, do padrão mesmo, de onde eu saí para o que a gente consegue ver hoje com a família é surreal. Então, a gente consegue realizar os nossos sonhos e também a nossa dinâmica familiar, né? Ela acaba se tornando muito leve. Hoje, eu e Matheus, a gente está chegando mais um dos nossos eventos, né? A virada digital, que o Matheus toca. E sempre depois de um evento, a gente faz uma viagem. E a gente vai fazer essa viagem, uma mini viagenzinha, né? E a gente vai viajar de domingo, segunda, terça. Qual é o trabalho que a gente tem essa liberdade? Quando eu e o Matheus, a gente precisa fazer uma pausa, a gente consegue ali no meio do dia ir para um médico, resolver algo, fazer um momento de lazer, criar algo para nossa família. Então, assim, essa liberdade que o digital causa, e eu não quero passar aqui uma liberdade com algo que não tem esforço, tá? O Matheus trabalha muito, isso, muito, né? No estratégico, na criação, mas essa flexibilidade, esse alcance, eu não conheço outro negócio que tenha um retorno sobre o investimento tão rápido, tão lucrativo, com tanta liberdade quanto o digital. E a gente tem muita dedicação, tem muito suor nosso, né? E claro que hoje, para eu estar descansando mais, o Matheus, ele tá mais à frente. Hoje a gente foi mudando a nossa dinâmica como empresa e como família, de acordo com a nossa necessidade. Mas uma vantagem de empreender em casal, né? 2024, eu e o Matheus trabalhamos muito, não foi? Muito. Muito, 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 muito. Tanto eu quanto ele. Mas assim, 23, 24 foi bem. a gente bem intenso, trabalhamos bastante. Só que é tão gostoso, colocando viagens no meio, parando um mês de trabalhar em maio pra Tipo, curtir. desfrutando na jornada. Exatamente. Porque, tipo assim, a gente trabalhar muito, a gente sempre trabalhou bastante, né? Sim. Mas uma coisa que aconteceu foi que a gente também soube desfrutar a jornada. E o digital, ele tem essa possibilidade de você desfrutar também a jornada. Claro que isso é uma mentalidade também, né? De você desfrutar a jornada. Mas eu vou trazer um ponto aqui, que ele trouxe para nossa rotina de casal a possibilidade da gente ter tempo para nossa família e ter tempo para Deus. Uma coisa que é muito importante às vezes, né? Às vezes você tá num trabalho que você não consegue ter tempo para se dedicar à sua família ou tempo para Deus. E a gente tem essa liberdade de tudo a gente colocar Deus como centro, né? Então, isso tá presente nos nossos cursos, nas nossas mentorias, nos princípios que a gente traz. E mesmo trabalhando muito, por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira é o dia que a Cibi não gosta muito de trabalhar, né, amor? Então, da sexta-feira, algum horário da tarde, não conte comigo. Não, Kurt, cara. Eu vou lá pro meu salão, eu vou lá pro shopping. 6 horas é nós, né? E 6 horas da noite tem o dia do namoro. É o momento casal da semana. Então, é legal falar isso também, porque assim, tem um momento que a gente assim, ó, não tem compromisso nenhum de trabalho, que é só eu e Deus, né? Proibido falar de trabalho. A gente vai sair, vai pra um restaurante, vai... Eu dou uma pirada de vez em quando? Aí eu vou lá pro Chanel, Volta, foca. toca, casal, aqui. Mas, e realmente é comum a gente acabar falando de trabalho, porque pra gente é algo que a gente gosta. Ideias e... A gente fica lá, é algo muito leve dentro da nossa jornada, né? Então, quando a gente percebe, a gente tá ali falando, se a gente fizesse assim, fizesse aquilo, porque o nosso trabalho tem a ver com sonhos, né? A gente sonha como... É um sonho que não é só um sonho do ganhar dinheiro, é um sonho como família, é um sonho do que a gente está construindo, do que o legado que a nossa família está deixando aqui nessa terra, o impacto que nosso trabalho consegue causar. Então, o digital, ele trouxe esse desfrute maior e que, por mais que eu amo o consultório, sou muito grata à nutrição, amo a nutrição clínica, mas eu tinha ali horários para cumprir, né? Eu tinha ali demandas para cumprir e eu estava, digamos, presa, eu vendi o meu tempo. Aqui não, eu consigo ter essa dinâmica de brincar com os meus horários e ter mais qualidade de vida com família, né? Eu vou puxar um ponto e a gente vai para a última
última sessão, Última pergunta, né? última perguntinha. Mas, para mim, o impacto do digital, ele foi a oportunidade que realmente Deus me deu uma oportunidade, né? Eu vou até aqui olhar aqui para você na câmera. Vou conseguir utilizar os meus talentos. Uma das parábolas que mais me encanta é a parábola dos talentos na Bíblia, que fala que a cada um é dado segundo a sua capacidade. Então, cada pessoa tem um talento. Agora, como você vai utilizar, multiplicar esse talento, esse conhecimento, esse dom que Deus te deu? Talento na Bíblia era dinheiro, inclusive. Como é que você multiplica o seu dinheiro, o seu tempo? Como é que você multiplica o impacto na vida das pessoas, a transformação? Então, para mim, o digital, ele veio como uma transformação mesmo, para poder viver o propósito que Deus já tinha separado para minha vida. Então, para mim, foi a oportunidade de eu me sentir útil na vida das pessoas. Tu sabe, meu coração, assim, aquela coisa, cara, eu quero ajudar mais pessoas, impactar a vida dessas pessoas, ser reconhecido pelo que eu faço. E aí foi interessante porque o digital, ele trouxe essa capacidade. Eu pensava assim, cara, como é que a gente pode ter um produto e ter um produto que não depende do tempo, que não depende de eu estar lá o tempo todo, né, fazendo aquele produto, e que a gente consegue vender para milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então, o digital, ele veio como essa possibilidade, além de utilizar os dons e talentos. Foi uma coisa que mudou, você sabe disso, que mudou para mim foi quando eu descobri, de fato, qual era a minha grande capacidade, habilidade. E eu acho que toda pessoa tem que descobrir isso. Qual a sua capacidade, qual a sua habilidade, o que que Deus te chamou para fazer, o quê? Então, isso é muito massa. E aí, eu fui descobrir essa jornada, e é claro que foi uma busca de oração, foi uma busca de escutar a palavra de Deus, de ler de fato a Bíblia e tudo mais, para descobrir de fato que eu tinha esse chamado, né, na parte de fato de ajudar pessoas, ensinar, e isso foi muito impactante para entender o digital como um meio para isso. Então, ela tem uma perspectiva que ela é além da perspectiva de dinheiro. Ela vai muito além dessa perspectiva. Então, isso para mim sempre foi muito importante sobre a questão do impacto de fato na vida das pessoas. Então, se você tem algo que você, cara, Matheus, eu sou bom no que eu faço, eu já tenho anos de experiência, mas acho que agora eu quero de fato gerar um maior impacto na sociedade mesmo. Eu quero de fato ajudar as pessoas, transformar a vida delas com o conhecimento que eu tenho. É hora de você entrar no digital ou de acelerar, caso você já esteja. A minha última pergunta é o seguinte: três conselhos rápidos, três conselhos que você tem assim, objetivos, para casais que querem empreender juntos. O que é que você falaria para esses casais? Acho que número 1 é sem Deus é impossível. Uhum. Acho que colocar Deus dentro do casamento, Deus dentro da empresa é algo que não é que faz diferença, é essencial, porque Deus ele consegue alinhar o nosso coração para que a gente consiga realmente escutar um outro, construir algo sólido, viver dentro dos princípios. Acredito que nós seres humanos somos falhos, né? E muitas vezes a gente se desgasta muito com o dia a dia, com o cansaço, com o estresse, com as demandas. E quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente tem uma vida assim com o Espírito Santo, ele realmente tem liberdade dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. A gente vê que é como se fosse um jogo de xadrez, que a gente muitas vezes vai errando as peças e Deus insiste em ajustar as nossas jogadas no final, né? Então, caminhar com Deus é isso, né? Eu e o Matheus, às vezes, querendo colocar a rainha pra cá, e o Espírito Santo puxando pra cá, e fazendo de tudo para que a gente acerte a jogada no final do dia, das nossas escolhas, dos contratos que a gente fecha, na comunicação que a gente tem entre a gente, da gente valorizar do que é importante, da gente não se perder no processo, da gente ter sempre o foco naquilo que realmente é prioridade, a gente guardar o nosso coração, né, do orgulho, da vaidade, da soberba. Verdade. Então, o Espírito Santo, ele é que nos conduz para que esse checkmate seja efetivo e a gente não se perca no processo. O segundo conselho é tenha paciência. Eu acho que às vezes falta um pouco assim de paciência. Tem muito, às vezes, entre os casais, aquela briga de queda de braço. Eu consigo falar isso porque eu e o Matheus temos uma personalidade forte, os dois, né? Nossa, tá louco. Mas não somos um temperamento quente e outro frio. Somos dois temperamentos quentes, um colérico e um sanguíneo. Eita, Né? pensa aí, imagina dentro da sua casa. Mas, assim, mesmo com os nossos temperamentos à flor da pele, os Ah. dois muito enfáticos, Ah. intensos, né? Defende argumento. Posicionados, a gente tem paciência um com o outro, né? O Matheus sabe o momento certo de ceder, muitas vezes pelo casamento, eu sei o momento certo de ceder, é essa sensibilidade de ver que quando o outro não tá bem, e às vezes você tá preocupada só com o seu ponto, mas às vezes é o momento de você entender que aquela pessoa ela precisa de descanso. Então, essa paciência
Meu melhor amigo, uma vez ela disse que a gente precisa olhar as pessoas com olhar de bondade. E às vezes é fácil a gente olhar com bondade uma pessoa da rua, mas é a pessoa que a gente mais convive, a gente acha que tudo que o outro tá fazendo é para nos atacar. Seja na sua fala, seja na atitude, tá vendo? Ele fez isso para me humilhar, só para me controlar. E na verdade, isso é um pensamento do mal. A gente sempre tenta olhar os outros com olhar de bondade. Mesmo que o Matheus faça algo que não me agrade, seja dentro da empresa, seja fora dela, eu olho assim. Eu sei que o Matheus está fazendo o melhor pela gente e se ele errou, a gente alinha, mas não foi para me ofender, foi um erro, né? E vice-versa. Então, essa paciência, esse olhar de bondade um com o outro, né? E o terceiro, que é importante e acho que é o principal, é a comunicação, né? Não há, acho que uma sociedade, seja na vida ou nos negócios, sem diálogo. E às vezes tem algumas pessoas que gostam de guardar o que tá achando, o que tá sentindo, e às vezes não tem, na verdade, um relacionamento equilibrado, né? Eu acho que o Matheus, a gente trabalhou muito com a transparência. Eu sou uma pessoa muito fã da verdade, né? O Matheus sabe. Então eu não abro mão da verdade, não deixo de falar o que me incomoda, o que eu não gosto, e vice-versa. Então a gente tem uma comunicação muito aberta. De o Matheus falar as dificuldades dele, e eu estar lá acolhendo sem julgamento, de eu falar como tá me sentindo. Então, a comunicação entre o casal é muito importante. Só me permite falar, uma vez, Matheus, eu tive uma experiência um pouco sobrenatural, né? Que eu compartilhei com o Matheus, que pra mim fez entender. Isso aqui é pra quem crê, tá, igreja? Eu e o Matheus, a gente tava numa discussão e foi como se Deus abrisse, assim, os meus olhos. E eu via que quando eu falava pro Matheus algo, é como se o inimigo de Deus, ali, na mesma hora, sussurrasse no ouvido dele para que o que eu estou falando saísse distorcido. E o Matheus falava comigo, e antes eu vinha como se fosse o som chegando aqui no meu ouvido. Antes do som chegasse, Satanás falava na mesma hora para confundir o que estava falando. Então a gente tinha essa sensação, meu Deus, eu falo, o Matheus não me entende. E o Matheus fala, não me entende. Então eu vi ali que tem uma batalha muito espiritual nas famílias, né? Então, principalmente quando você tem um negócio que você impacta vidas, né? O inimigo de Deus, ele não quer aquilo. Então, quando eu entendi, eu falo assim, cara, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, né? Então, eu tenho que entender que minha família precisa estar guardada em oração. Então, não tem como eu não falar, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente professa. Então, tanto para um homem quanto para a mulher, dobre o seu joelho, né? Esteja sempre em oração pelo seu casamento, pelo seu negócio, esteja em oração um pelo outro, para que Deus ele alinhe a comunicação, porque a comunicação é tudo. Se você pode estar com a maior boa intenção, se aquela pessoa ela não conseguir compreender o que você está falando, aquilo dali pode gerar uma discórdia no seu casamento. E a empresa que era algo para gerar frutos, multiplicar, se torna um motivo de divisão dentro do seu casamento, né? Então, a comunicação é um dos pilares mais importantes para que o seu casamento e a sua empresa estejam de pé, né? E eu acredito que a comunicação é algo, sim, da boa intenção, da paciência, mas principalmente é algo espiritual que nós precisamos estar sempre vigilantes àquilo que a gente está falando, fazendo e a quem a gente está escutando dentro do nosso relacionamento. Eita, que essa mulher linda Meu Deus. E foi um processo, né, Love? A gente passou por esse processo. Não, e aí saibam disso, né? Ai, que coisa linda vocês falando e tal. Gente, foi um processo. Teve uma jornada disso. Sim. A gente buscando cada vez melhorar. Verdade. E aí eu vou complementar os seus, que já foram incríveis. Então, sem Deus é impossível, paciência e comunicação. Sim. E aí, para finalizar, eu vou trazer. Como casal, conheçam as suas habilidades. Né? Conheçam as suas habilidades. Homem, você é bom no quê? Mulher, você é boa no quê? Conheçam suas habilidades para que assim você consiga, conhecendo a si mesmo, né? Você consiga se desenvolver essas habilidades. E aí você consiga, de fato, potencializar, né? Os nossos amigos, eles falavam aquele negócio, né? Zona de excelência, né? Zona de genialidade. Então, é muito interessante que você, de fato, conhecendo as suas ferramentas, habilidades e conhecimentos, você consiga, de fato, unir a elas, né, o desenvolvimento delas para que vocês consigam promover um crescimento do seu negócio. Sim. Porque aí cada um sabe qual é a área que vai atuar e cada um sabendo a sua área consegue, de fato, potencializar aquilo. E uma das coisas que a gente conflitava no começo era ficar, faz isso, não sei o que, na tua área, né? Ficava botando o dedo, ao invés de só, eu confio que você tenha capacidade para isso. Claro que você vai querer revisar, ver como é que tá, mas eu confio, desenvolva, e eu vou desenvolver isso aqui. E a gente vai juntar. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo é
Do que adianta você entregar, você, cara, batalhar, trabalhar, buscar, se você não desfrutar? O desfrute da jornada e desfrutar é apreciar o processo. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa e é como se às vezes a gente olhasse para um ponto e a gente quer chegar bem aqui e a gente tá aqui. Só que você olha só para cá. E aí, a sua felicidade é como se ela estivesse bem aqui. Então aqui você tá triste, 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 chegou aqui, felicidade. Só que aí rapidamente termina isso aqui, você já olha para outro ponto. Sim. Aí você fica triste de novo, triste, 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 aí só lá em cima a felicidade. Quando a gente entendeu, particularmente para mim, isso foi assim, uma virada de chave. Porque eu comecei a olhar, eu falei, cara, eu vou passar minha jornada triste? Não, eu vou passar minha jornada feliz, alegre. Tem as dificuldades, os desafios, normal, mas ok. Porque o processo é a parte mais importante, o resultado é a consequência do processo. Então, desfrutem a jornada juntos de crescimento. Busquem conhecer a si mesmos, se desenvolvam, suas habilidades, desfrutem a jornada. E por último, todos os dias ao acordar, Deus dá uma graça. Deus dá uma graça de ser o dom da vida. O dom da vida é o quê? A gente tem mais um dia de vida. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Por favor, Senhor, que eu esteja vivo amanhã. Mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu tenho que dar o meu melhor hoje. Então, uma das coisas que eu quero trazer, o terceiro ponto, é entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. O que é entregar o seu melhor? É as habilidades que eu tenho, o que eu tenho hoje, o conhecimento, as ferramentas, as pessoas que eu tenho contato. Eu vou dar o meu melhor, onde eu estiver. Estou aqui no podcast, estamos aqui, né? Vamos entregar o melhor. Eu não sei se vai ter outro podcast, a gente espera que sim, né? E a gente ora por isso, mas o ponto é a gente todos os dias viver, de fato, dando o nosso melhor. Esse é o terceiro ponto. Então, você, com as suas habilidades se desenvolve, você desfruta a jornada e você entrega o seu melhor. Servindo mais, ajudando mais pessoas, transformando, usando melhores ferramentas que tem na sua mão. Gostou do podcast? Foi bem? Muito bom, que podcast. Mas sério? Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Eita. Se essa pessoa, quem tá assistindo aqui, Ah. precisa dar um passo no digital, Boa. quer começar agora, Boa. você tem alguma porta aberta para que essa pessoa, ela realmente, ela pegue esse conhecimento, ela transforme um produto em algo que ela vai alcançar pessoas e vai mudar o faturamento dela? Foca aqui na câmera comigo que eu tenho um aviso muito especial. Se você está assistindo esse podcast e de fato você quer não só entrar no mercado digital, começar no mercado digital, mas como você quer acelerar, você precisa estar na virada digital. A virada digital é um evento, e não mais que um evento, é uma imersão mesmo, presencial de 2 dias que a gente tem, onde a gente nesses 2 dias passa aprofundadamente, né, de forma profunda mesmo. Eu trago todos os princípios, pilares e estratégias que você precisa para criar produtos digitais que vendem todos os dias. Você tem estratégias, funis prontos, de fato, metodologia, formas de fazer seu tráfego pago, criação de páginas, para que você consiga, de fato, vender produtos digitais e construir o seu negócio. Matheus, eu já tenho os meus cursos, eu já tenho os meus treinamentos, eu já tenho, de fato, materiais, checklists e tudo. Ótimo, eu vou te ajudar a acelerar isso. Acelerar e aumentar o seu faturamento e, de fato, impactar mais pessoas. Matheus, eu não tenho, eu quero criar do zero. Excelente. Na virada digital, você vai aprender todos os princípios para você criar um produto altamente autoral. A gente tem hoje produtos digitais, gente, só para vocês terem ideia. E-books, a gente tem vários produtos hoje, mas hoje a gente tem e-books que, de fato, geraram mais de R$500 mil. Produtos e-books de R$97 é muita venda. A gente tem vários produtos na nossa esteira. Então, o que eu quero trazer para você aqui, se você quer acelerar no mercado digital, se você quer construir um negócio, se você quer acelerar o crescimento do seu negócio, o mercado digital é para você. Você precisa estar na imersão à virada digital. E a gente está deixando um link aqui embaixo para você ter todas as informações da nossa imersão e poder se cadastrar e falar com alguma pessoa do nosso time para te explicar com ainda mais detalhes e você garantir uma vaga especial. Quem assiste aqui o nosso podcast tem vantagens e oportunidades, inclusive valores especiais. Então, aproveite e acesse esse link aqui embaixo. Já está chegando a nossa próxima edição. Estamos muito animados. Vamos ter outras edições também. Então, já acesse aqui embaixo para poder se inscrever. E aí? Foi bem? Maravilhoso. Muito obrigada, foi uma delícia compartilhar com você, meu amor. Te amo, viu? Te amo. Eu quero a sua sugestão. Gostou do podcast? Coloca aqui embaixo um comentário.
Qual foi o maior insight que você teve? Coloca aqui embaixo para a gente poder saber e comentar. Foi um prazer estar aqui com você nesse podcast, nesses minutos que a gente teve aqui. Espero que você possa, de fato, ter saído com grandes ideias para poder implementar no seu negócio. Entre no mercado digital, acelere, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Tamo junto, te espero no próximo podcast.